Olá, meu querido líder, minha querida líder, você que é líder de célula, você que é supervisor, pastor de rede, o lar hospedeiro. Nós estamos reunidos aqui para mais uma vez gravarmos nosso estudo de célula dessa semana. E para isso, nós vamos utilizar do texto pregado no último domingo pelo pastor Diogo, que está na carta de 1 Pedro, no capítulo 1. Vocês lerão aí na célula dos versos 1 até 9. O pastor Diogo deu o tema dessa mensagem como: não se esqueçam, não fomos feitos para esse mundo. O pano de fundo daquela carta é que aqueles irmãos, aquela igreja, após a conversão, eles passaram a sofrer uma perseguição. Eles passaram a sofrer, de fato, na dor da carne mesmo, por serem perseguidos, por abandonarem o paganismo e agora abraçarem a fé cristã. Então, dentre outras coisas, esses irmãos perderam prestígio no seio daquela sociedade. Isso é muito comum na nossa vida cristã hoje, né? Nessa introdução a gente já pode fazer uma aplicação aqui. Às vezes eu e você, quando nos entregamos fielmente ao Evangelho e passamos a viver pelas práticas do Evangelho, nós somos aí, como foi bem dito pelo pastor Diogo, cancelados, né? Somos tidos como intolerantes, moralistas, né? Homofóbicos, enfim, eles dão a nós vários títulos, alegando aí que nós não amamos, não compreendemos, mas na verdade é o seguinte: essas pessoas nada mais querem do que nós pautemos nossas vidas por aquilo que eles julgam ser prudente e não pelas verdades da palavra de Deus. Então esse sofrimento foi tido, né, por essa igreja para a qual o apóstolo escreveu. E dentro dessa temática, desse pano de fundo, o pastor Diogo elaborou aqui 3 questões para a gente juntos, durante a semana, compartilhar aí nas nossas células e fazermos aí as asseverações, os comentários e as aplicações para a vida e para a realidade aí dos irmãos. Então a primeira pergunta para reflexão é o seguinte: em tempos como os de hoje, de que forma devemos nos portar em relação à pretensa tolerância propagada pela mídia? Como cristãos, temos que tolerar tudo, mesmo não sendo tolerados por eles? Comente sua resposta. Bom, primeiro, que eu e você como cristão, se você deve compartilhar aí com a sua célula, nós não devemos estar pautados por valores que a mídia ou qualquer veículo de informação propaga. A nossa única regra de fé e prática são as Escrituras, e é por elas que devemos viver. Quando acontece algum caso exacerbado, a mídia logo procura dar ênfase a isso, denegrindo a imagem do cristão, da igreja, do evangelho. Geralmente é assim que eles fazem. Um caso recente que você pode comentar aí na sua célula é daquela cantora gospel Bruna Carla, que ela se recusou a cantar num casamento onde 2 homens se uniriam em matrimônio. Então ela foi convidada por um dos rapazes e ela prontamente negou o convite, dizendo que aquilo não era um casamento. Então ela foi cancelada, ela foi falado dela aí em muitos veículos de informações de forma pejorativa sobre a decisão que essa mulher tomou. Enfim, essa cantora fez muito bem em expressar, né, a sua forma de vida e de se enxergar, porque ela disse claramente: isso não é um casamento. Porque o casamento nos moldes de Deus é entre um homem e uma mulher. Então, deu o que falar. A imprensa, né, caiu matando, denegrindo, né? Essa pessoa foi ameaçada aí de perder shows e, enfim, a forma pejorativa como eles colocam isso, acabam, de alguma maneira, né, nas redes sociais, essas visões mais progressistas da vida, essas pessoas acabam denegrindo mesmo. Então, o que você deve confabular aí? O Salmo 1, acho que me vem à mente assim de uma forma latente. O texto diz que bem-aventurados, né, são aqueles que não andam segundo o conselho de ímpios, aqueles que não se detêm no caminho de pecadores, não se assentam na roda dos que escarnecem. Pelo contrário, aquele texto diz que o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. E ali é uma promessa maravilhosa. Diz aquele texto que essa pessoa será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo certo vai dar muito fruto e tudo quanto fizer vai ser bem sucedido. Então não importa se você seja cancelado nas redes sociais,
tenha compromisso com a verdade. Viva pela verdade e propague essa verdade. Então esse é o primeiro ponto para você confabular aí com os irmãos. Uma segunda questão, como você lida com o sofrimento? Como esses irmãos lidavam com o sofrimento? Como hoje eu e você lidamos com isso? Eu e você precisamos entender que sofrer tem que trazer uma maturidade da nossa fé, tem que gerar essa maturidade. Então compartilhe aí a sua experiência em algum momento de sofrimento que você já viveu ou que esteja vivendo. O pastor Diogo, enquanto pregava, mencionou um grande escritor, né, cristão. Ele não era um teólogo, era um erudito, né, mas ele gostava de escrever e ler sobre teologia, C.S. Lewis, né, grandes clássicos, né, o pastor Diogo citou alguns livros dele. Então o Lewis, ele dedicou muito de sua vida à parte acadêmica, literária, aos livros que escreveu. Então o Lewis, perto aí dos 50 anos, ele se apaixona perdidamente por uma moça e ele se casa com ela já em idade avançada. E essa moça, com o passar do tempo, ela começou a sentir alguns problemas físicos e ela procurou um médico e foi dado lá um diagnóstico simples, lá, como se fosse uma doença normal. Mas mais tarde veio a se descobrir que ela estava desenvolvendo um câncer seríssimo que levou essa mulher a óbito. Então C.S. Lewis foi casado com essa mulher apenas por 4 anos. Então alguém que tinha escrito de forma tão sublime sobre o sofrimento, agora ele vivenciou na prática o que se era sofrer. Então eu e você como cristãos, nós não devemos viver iludidos. Eu e você passaremos por momentos difíceis. A vida nos acometerá de momentos difíceis. A própria palavra de Deus diz em Hebreus 5:8 que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele, através da obediência, aprendeu o sofrimento. Então eu e você não estamos imunes. Lázaro, a quem Jesus tanto amava, em João capítulo 11, verso número 3, as irmãs de Lázaro fizeram Jesus saber que aquele a quem ele amava estava enfermo. A enfermidade em relação a Lázaro o levou à morte, inclusive. Então eu e você passaremos por momentos difíceis, momentos de luto, de dor, de abster-se de algo, de se privar de algo. Mas a nossa esperança não está nessa vida que é efêmera e que é passageira, mas numa realidade eterna, como o pastor Diogo bem mencionou aqui nesse texto, que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas em nada se comparam com o peso da glória que nos será revelada um dia na eternidade, onde eu e você estaremos para sempre com o Mestre. Então propague isso, dê oportunidade aos irmãos para falarem de algo que porventura estejam passando, um momento de dor, de privação, de sofrimento, e enfatize isso. Viveremos aqui sim com as dores e as mazelas da vida, mas o futuro que nos aguarda é soberano, é eterno, é para sempre, é revigorante e restaurador. E um último ponto, se eu e você fomos criados, né, para um outro mundo, como devemos nos portar nesse mundo aqui? Comente o texto de Romanos 8,18 que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados ao peso da glória que será revelado. Como já dissemos aqui, eu e você precisamos viver nessa terra, mas você deve ter os pés fincados aqui, mas os olhos fitos na eternidade. Foi para isso que Deus nos chamou, para vivermos eternamente. Então essa vida que cá vivemos, que aqui estamos, ela é envolta de dores, de mazelas, de tribulações. Os pecados às vezes querem nos distanciar de Deus, mas eu e você viveremos sempre com perspectivas eternas. E no final do capítulo 8 desse texto que é mencionado, o apóstolo Paulo pergunta a mim e a você: o que vai te separar do amor de Deus? Será a tribulação? Será a fome? Será a nudez? A morte? A altura? A profundidade? O que pode separar você e eu do amor de Deus? Nada pode, queridos. Nós fomos comprados por alto preço. Jesus entregou a sua própria vida para nos salvar. Então é isso, irmãos. Fomos criados, né, com perspectivas eternas. Viveremos aqui, mas olhando sempre para a eternidade. Eu espero que essas dicas possam nortear aí você nesse estudo de célula e que ele seja para vocês uma bênção. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma célula poderosa e cheia do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e uma boa semana.